A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Como a família é a imagem terrena do amor trinitário, Satanás odeia e, consequentemente, quer entrar para romper sua fundação. Essa incursão demoníaca tem sido totalmente manifestada na decadência moral da família, com a expansão constante da contracepção, divórcio, aborto, adultério, homossexualidade e depravação moral global que tem atormentado as famílias humanas. Este tsunami de danos dentro da família deriva claramente do espírito deste mundo, ou seja, da sociedade que, por sua vez, está repleto de raízes demoníacas. O textuário nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A verdade prática, ela nos diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 20. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão nos dando um voto de confiança no nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, família, projeto de Deus. Subtópico 1, uma instituição divina. Deus criou a família e ele tem propósitos divinos para ela. Família é um conceito importante na Bíblia. Deus instituiu a família quando ele criou Eva como uma adjuntora para Adão. O resto da Bíblia fala da família em seus vários papéis e o mais importante é a igreja como a família de Deus. A Bíblia define a família como nós, os da mesma família, que é a dupla de marido, homem e mulher, junto com seus filhos. Porque Deus criou a família, ele está intimamente envolvido com cada um. A Escritura são nosso grande instrutor de monogamia, a união vitalícia de um homem e de uma mulher no casamento como a fundação da família. Em toda a Bíblia, a instituição da família como modelo que Deus a criou para ser e é predominante. Todas as outras relações são decorrentes da família, o alicerce da construção da sociedade de Deus. Subtópico 2. A célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é o fundamento, obviamente, por isso ela é o alvo de ataques por causa da sua importância. A razão pela qual é um alvo atual, né, nesse momento da história, é porque a família foi privada de suas defesas naturais. O alvo final deste ataque pelas forças do mal é o indivíduo, a única entidade que pode ser salva ou condenada. O caráter universal da família, regulando o comportamento social, a reprodução, a função econômica, a educação como colonização das crianças, proporcionando afeto, proteção e apoio emocional, proporcionando status social. Para descrever a família como uma instituição social, deve-se primeiro revelar-se seu caráter universal.
Não há sociedade, não importa a época em que ela funcionou e se desenvolveu, em que a família está desaparecida. Ou seja, dos tempos mais remotos até os dias atuais, a família é a forma mais comum de organização social. A família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Tópico 2. Fundamentos da família cristã. Subtópico 1. O casamento monogâmico e heterossexual. Homens e mulheres são muito diferentes. Fisicamente diferentes, diferentes intelectualmente, diferentes emocionalmente. Eles são diferentes e essas diferenças não tornam um gênero mais valioso que o outro, mas afetam sua capacidade de se dar bem. O casamento heterossexual bem-sucedido exige que o homem e a mulher aprendam a aceitar os pontos fortes de seu companheiro ou companheira, adaptar-se às fraquezas um do outro e celebrar as maneiras como elas são diferentes. Essa cooperação e colaboração cria um ambiente onde o sentimento de comunidade pode se espalhar para os outros. É uma base para sociedades fortes. Isso estabelece o padrão do casamento monogâmico heterossexual. Uma mulher, um homem para a vida toda. Cada nova família deve ter essa fundação, geração após geração. Há algumas desordens na Bíblia que temos como exemplo, como Lameque, temos Jacó e, claro, Salomão. Mas o padrão reconhecido através das Escrituras é um homem e uma mulher para a vida toda. Malaquias, o profeta, repreendeu os israelitas porque esqueceu seu pacto de casamento para a vida toda. Gostem ou não, todos devem reconhecer que em todas as culturas a base histórica do casamento é um homem e uma mulher para a vida toda. Culturas podem tentar redefinir o que consideram um casamento, mas as histórias das culturas que se afastaram do casamento monogâmico, bom, eles tenderam a falhar dentro de algumas gerações. Subtópico 2. O casamento indissolúvel e confessional. O que é isso? Às vezes as pessoas ficam presas nos versos, nos versículos, onde o apóstolo Paulo diz às esposas para estarem sujeitas aos seus maridos. Mas isso não é algum tipo de opressão, é uma imagem da igreja. Os membros do corpo, a igreja, estão sujeitos ao cabeça que é Jesus Cristo. Como chefe da igreja, nós os reverenciamos e nos submetemos ao seu amor. Esse sacrifício não é tão difícil quando temos em mente o sacrifício que Jesus fez na cruz. Maridos, portanto, recebem uma tarefa muito grande pelo apóstolo Paulo, que é, eles devem amar suas esposas da mesma maneira, da mesma forma que Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. É uma ordem alta, com a certeza, mas com a graça de Deus fluindo através do sagrado matrimônio. O marido cristão não tem nada a temer. Na verdade, o apóstolo Paulo continua a dizer: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que ele pudesse santificá-la, limpando-a pela lavagem da água com a palavra, para que ele pudesse apresentar a igreja a si mesmo em esplendor, sem manchas ou qualquer coisa, para que ela pudesse ser santa e sem manchas. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. E quanto aos crentes devem namorar incrédulos, casar com incrédulos, acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo aqui faz 5 contrastes aqui sobre por que os crentes não devem ser ligados com os incrédulos. Ele contrasta justiça e ilegalidade. Os crentes têm a justiça de Cristo. Os descrentes são escravizados ao pecado. Ele contrasta a luz com a escuridão. Jesus aqui abriu os olhos dos crentes e mostrou-lhes a luz. Os incrédulos estão no escuro, escravos do pecado e cegos para a verdade. Jesus também nos avisou para ter cuidado com os guias cegos. Por outro lado, geralmente os dois lados de uma relação de namoro darão conselhos para o outro lado e muitas questões da vida. Seria injusto estar nesse tipo de relacionamento e nunca ouvir o outro lado. Mas se você ouvir o outro lado, é ouvir um guia cego. Ele contrasta a Cristo a Belial, que é Satanás. Ninguém pode servir a 2 mestres. Não há meio termo. Ou pertencemos a Cristo ou pertencemos a Satanás. Não deve haver parceria entre os dois. Ele contrasta o crente e o incrédulo. A partir de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, sabemos que o crente é uma nova criação. O velho se foi e o novo chegou. Não se pode misturar velho e novo. Por outro lado, o crente ainda tem natureza de carne velha, bem como a nova natureza. O incrédulo só tem a natureza do pecado, não a nova natureza. Isso será 2 contra 1. Finalmente, ele contrasta o templo de Deus com ídolos. Como crentes, até nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Devemos nos oferecer como um sacrifício vivo a Deus. Os descrentes são dedicados a desejos carnais, sexo, dinheiro, segurança, casa, educação, carreira, posição, fama, etc. Esses não podem se misturar. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Mesmo depois disso tudo, ele cita o comando de Deus para que estejamos separados do mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz que não nos conformamos com o mundo ou seus caminhos, né? Temos que ser separados e dedicados a Deus. Como podemos ser separados por Deus se estamos envolvidos em uma relação de namoro com um descrente? Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Tópico 3. A sutileza da nova configuração familiar. Subtópico 1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Garantia do casamento homoafetivo no país ainda não foi concedida por lei, embora seja assegurado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos pontos que ficaram de fora quando da edição do novo Código Civil, que completa 20 anos. Atualmente, o Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. O que é uma união estável? No linguajar popular, é aquilo que se dizia antigamente, amigado com fé, casado é. Um projeto de lei da senadora, então, Marta Suplicy, propôs a alteração da lei para estabelecer como família a união estável entre 2 pessoas, mantendo o restante do texto. A proposta, apresentada em 2011, foi aprovada em 2 comissões, mas não passou pelo plenário e foi arquivada no fim do mandato da parlamentar em 2018.
Sobre o assunto e outras questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, o senador Fábio Contarato, do PT, do Espírito Santo, fez um relato no ano passado na Comissão de Justiça e de Constituição e Justiça e falou sobre a dificuldade de garantir direitos para essa parcela da população por meio da lei aprovada no Congresso Nacional. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Foi dado, então, aos homossexuais os mesmos direitos previstos na lei da união estável, que julga como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua. Em 2013, uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Justiça garantiu o casamento homoafetivo ou igualitário no país, determinando que tabeliães e juízes são proibidos de se recusar a registrar o casamento civil e a conversão de união estável em civil entre homossexuais. E nós, cristãos, qual nossa posição? Ficamos com a Bíblia. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. A homossexualidade é uma abominação para Deus. Qualquer um que diga ao contrário está simplesmente justificando seu estado pecaminoso e negando o que a Bíblia diz. Subtópico 2. Sexualidade não binária. Irmãos e irmãs, sabemos que nem em nossas salas de aula existem pessoas com e sem estudo algum. Por isso, nesse tópico, eu recomendo levar uma ilustração para melhor esclarecimento da questão aqui. Então, vamos lá. O que é o grupo genderqueer? Significa gênero estranho ou fora do padrão, que aliás isso era uma ofensa, ou também conhecido como guarda-chuva, para englobar toda e qualquer pessoa que esteja fora da heterossexualidade. Na verdade, não é um gênero, nenhuma orientação sexual, é mais um movimento, um manifesto, porque são diferentes. Pessoas que não são nem 100% homens, nem 100% mulheres. Pessoas cujo gênero e orientação estão interligados, por exemplo, homens que não se sentem exatamente homens por sentirem atração por homens e agem de forma que não associam ao gênero masculino por conta disso. Ser gay é existir de uma forma que não esteja alinhado em normas heterossexuais ou homossexuais. Embora seja tipicamente usado para descrever a orientação sexual de uma pessoa, ela também pode ser usada para expressar uma identidade de gênero não binária. Se o genderqueer tem uma bandeira diferente do LGBT, aqueles que nós já conhecemos, a colorida, a bandeira dele já é bem diferente. A bandeira tem a cor púrpura, que representa a androginia, o branco que representa as identidades agêneras e a verde representa as identidades de não binárias. Agora, se prepare para a explicação dessa cor dessas bandeiras. A bandeira do orgulho genderqueer, a faixa púrpura, né, representa a mistura de feminino e masculino. Então, seriam as pessoas que são mulher e homem ao mesmo tempo, ou que estão entre esses dois gêneros, bigêneros, intergêneros, andrógeno. A faixa branca representa a generalidade e a ausência de gênero e a neutralidade de gênero. Então, como é que é essa confusão, gente?
Identidade de gênero, vamos explicar? Quando uma pessoa se reconhece como feminino ou masculino, ou até mesmo nenhum dos dois, independente do seu sexo biológico ou sua orientação sexual, essa pessoa está afirmando sua identidade de gênero. Em outras palavras, identidade de gênero é, sendo assim para eles, identidade de gênero é a maneira como a pessoa se considera na sua cabeça. A orientação afetiva e sexual indica por quais gêneros eles sentem atração física, romântica ou emocional. Tem os assexual também, nenhum ou rara atração sexual afetiva. Tem os heterossexuais, atração pelo gênero oposto. Os bissexuais, atração sexual por pessoas do mesmo gênero e também pessoas do gênero oposto. Homossexual, atração pelo mesmo gênero, e não podemos esquecer da expressão de gênero. Expressão de gênero fundamenta-se em como alguém se expressa, se veste ou apresenta através do tipicamente masculino ou feminino. Pode vir por meio de vestuário, acessórios, estilo de cabelo, forma de falar, linguagem corporal e outros aspectos de escolha na aparência. O que Deus diz sobre o comportamento homossexual ou qualquer outro assunto é absolutamente sem sentido para a multidão LGBTQIA+. Como nós, crentes, precisamos nos afastar dessa retórica e focar apenas em compartilhar o evangelho com o mundo perdido, até que uma pessoa perdida chegue ao conhecimento de Cristo. Até que uma pessoa perdida chegue ao conhecimento de Cristo. Ela é cegada por Satanás e inimiga de Deus. Eu não quero mais ser quem Deus me criou para ser. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso primeiro? Satanás. Lúcifer, como o inimigo pode atacar diretamente a autoridade criativa e a ordem de Deus, uma das ferramentas mais eficazes do inimigo contra a autoridade criativa e a ordem de Deus são a agenda do LGBTQIA+, identidade de gênero. Nunca antes em nossa sociedade houve tanto descontentamento com o nosso gênero de nascimento ou a função e ordem das relações masculinas e femininas. E assim como Lúcifer cresceu o descontentamento com seu propósito e atribuição criados, o mesmo espírito e raciocínio agora correm desenfreados na comunidade LGBTQIA+. Eles passaram de seres que manifestam de muitas maneiras, ou seja, a convicção de que a vida humana ideal é um ato de autocriação, pois as leis de casamento entre pessoas do mesmo sexo e a educação neutra em nossas escolas se tornam as novas normas. Deus, como criador de todos, tem um único e exclusivo direito de definir a ordem e a função de tudo que ele criou. Os grupos LGBTQIA+, e identidade de gêneros atacam a autoridade criativa de Deus. E muitos deles empurram a narrativa de que uma pessoa nasce gay ou nasce com atração do mesmo sexo. Seria irrisível se não fosse tão grave. Ninguém nasce gay. Isso é só conversa estúpida, mas todos nós nascemos pecadores e todos sob a maldição. Atração do mesmo sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, transgênero, homossexualidade ou estilo de vida lésbicos, são todos produtos do pecado e da maldição. Nosso sexo biológico masculino e feminino é parte integrante do que significa ser humano. Nosso sexo biológico masculino e feminino é parte integrante do que significa ser feito à imagem de Deus. E assim, nosso sexo biológico masculino e feminino não pode ser separado do que significa viver virtualmente. Nosso ministério é compartilhar o evangelho com os perdidos. É isso, só isso. Se tomamos uma posição, tomamos uma posição sobre o evangelho, não o pecado do estilo de vida homossexual, lésbico ou casamento do mesmo sexo.
A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Subtópico 4, princípios bíblicos para uma família sólida. Subtópico 1, o papel dos pais. É importante saber primeiro que a Bíblia coloca os pais como chefes em todas as áreas da vida da criança, inclusive como os seus principais educadores de seus filhos. Hoje, estamos testemunhando uma transferência significativa sobre quem está no controle de seu filho para essa batalha espiritual, tipicamente jogada fora como um cabo de guerra na vida da criança. A criança ouve a cultura pop ou os pais e a igreja. Em um mundo caído, as crianças tendem a gravitar para a infiltração sombria da cultura pop acima da Santíssima Trindade, dos vestígios dessa trindade na família humana. As crianças são vulneráveis à pressão dos modismos. Os adultos, sobretudo os pais, devem ser as vozes da razão na sala, enfrentando tendências irracionais e protegendo as crianças de ideologias manipuladoras. Subtópico 2, o papel da igreja. Todo ataque organizado à moralidade sexual é, na verdade, uma agressão à família, pois cada um é uma tentativa de romper os laços entre marido e mulher, os pais e os filhos, ou impedir que uma família seja estabelecida em primeiro lugar, envenenando as relações dos solteiros, incentivando a promiscuidade, pornografia, conduta homossexual ou a desconfiança entre o sexo que o feminismo promove. O lar é o ambiente ordenado no qual os seres humanos podem experimentar o amor ao máximo, amor romântico, amor de amizade, o amor redentor. A família é provavelmente a melhor ilustração que Deus deu de como ele é. Uma família espiritualmente saudável mostrará o tipo de paciência, esperança e aceitação amorosa que Deus estende a cada um de nós. Por causa disso, a vida espiritual de uma igreja reflete a vida espiritual de seus membros e familiares. Isso faz dos ministérios familiares um elemento crítico de uma igreja forte. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Para concluir, no final, no entanto, o propósito de cada membro da família é tema a Deus e mantenha seus mandamentos. O propósito final de Deus para nós é trazer a Ele a glória que Ele merece tão legitimamente. Devemos procurar seu reino primeiro como indivíduos e ensinar nossas famílias a fazer o mesmo. Nós somos como famílias, crescer em Cristo e ser testemunhas do mundo. Um cordão de 3 fios não é facilmente quebrado. Estamos unidos em Cristo para adorá-lo e promulgar sua vontade. Sim, todos nascemos em uma família. No entanto, o que importa no final é ter nascido novamente na família de Deus. E chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Deus abençoe a sua família, que Deus proteja nossas crianças, adolescentes e jovens nessa presente era. Deus abençoe o seu ministério, que o Espírito Santo te capacite a cada dia. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.